Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos depois de Atos. Amém? Amém. Glória a Deus. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estarmos reunidos aqui hoje, meu Deus, na Tua presença, para aprender mais de Ti, em comunhão, como corpo, em conjunto, Pai. Nós te pedimos que o Seu Santo Espírito possa iluminar nossa mente hoje, que a Sua palavra venha de encontro aos nossos corações, Pai, e que nós não saiamos daqui desenganados ou iludidos ou com dúvida nenhuma sobre a Sua palavra, mas que no dia de hoje, Pai, a Sua palavra seja certeira e infalível nos nossos corações. Me usa para trazer a Sua palavra, Senhor. Fala conosco, segundo a Sua vontade, segundo o Seu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e já te louvamos, te agradecemos pela Sua bondade e Sua misericórdia. Obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Estava pensando, aconteceu uma situação engraçada hoje, como que esses últimos dias a gente está tão entretido com celular, com WhatsApp, novos aplicativos, TikTok, não sei o quê, um monte de coisa, e a nossa mente começa a falhar. A gente vai ficando mais esquecido de muitas coisas. Hoje aconteceu que eu me confundi com as datas da escala e acabei esquecendo, acabei confundindo as datas. Isso me lembrou uma coisa. Isso me lembrou o tanto que a gente é esquecido com as coisas e como, por muitas vezes, a gente se esquece daquilo que é o essencial das nossas vidas. Como, em comparação, né? Como a gente vive todo dia no Facebook, celular na mão. Hoje, criança anda com celular na mão, idoso com celular na mão e adulto com celular na mão, e a gente vive no automático nos nossos dias. Como que isso tem se estendido para a nossa vida com Deus? A gente tem, às vezes, vivido de uma maneira automática e se esquecido de muitas coisas. A gente se esquece de quem nós somos, de o que Cristo fez por nós. E a gente vem na igreja como se fosse um clube, como se fosse uma reunião, e a gente vai vivendo a vida assim mesmo e vamos fazendo nossos trabalhos, e a gente se esquece do que é o principal. Do que a gente não se incomoda com muitas coisas que a gente deveria se incomodar, e a gente acaba se incomodando com as coisas que para Deus não faz diferença. Como que através desse esquecimento, dessa vida no automático, a gente, em vez de progredir na fé e ter uma vida plena com Cristo, a gente fica preocupado com coisa pequena e não vive uma vida plena com Cristo. Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos como uma carta de explanação do Evangelho. Ele faz uma exposição, uma apresentação da mensagem do Evangelho para os irmãos que estavam ali em Roma, na cidade de Roma. E ele pega uns pontos principais nessa carta, que é pontos para que aqueles irmãos que estão em Roma jamais se esqueçam. Pontos que serão os pontos principais das suas vidas na sua caminhada da fé. E esses são pontos que também, para as nossas vidas, nós como cristãos, não devemos jamais nos esquecer dessas coisas. E tem alguns pontos principais que eu destaquei aqui para a gente ter plena consciência disso. E, gente, isso aqui é basilar para a nossa fé. Cada vez que a gente se esquece disso, a gente acaba confundindo a nossa fé e vacilando com os nossos pés. Então, primeira coisa, assim,
do abrangente da carta aos Romanos que Paulo escreve é o seguinte: todos, ele fala gregos, gentios, todos, porterienses, americanos, brasileiros, todos são pecadores e todos estão debaixo do juízo divino. Ele fala lá em Romanos 3:23, ele fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus. Você é um pecador. E isso é uma coisa assim, esse é o ponto principal da carta de Paulo. E como eu falei no início, a gente se esquece de quem nós somos. E Paulo já começa a carta de Romanos falando o quê? Versículo 1, capítulo 1 de Romanos. Eu, Paulo, servo de Cristo. Eu, Paulo, eu sou escravo do amor de Cristo. E o outro ponto que eu destaquei aqui também é o seguinte: todos esses pecadores, que somos todos nós pecadores, todos esses pecadores, eles só podem receber a justificação, esses escravos do pecado, eles só têm a carta de alforria, a justificação, por um meio, é um veículo que traz a nossa justificação, que é a fé. É somente através da fé. Mediante a fé é que esses pecadores recebem a justificação. É mediante a fé, é crendo, é na fé em Cristo que esses pecadores recebem a justificação de Cristo. E aí a gente chega nessa linha de raciocínio da carta de Romanos, a gente entende o seguinte: a santificação, ser santo, o processo de santificação é o que vai nos conduzir à glorificação. A santificação é o que nos vai conduzir à morada com o Pai eterno, a morar nos céus, a gozar de Deus para sempre. É através da santificação. Isso que vai nos conduzir para a glorificação. E essa santificação, ela só acontece através da dependência do Espírito Santo. O pastor Luiz está fazendo a exposição em Efésios, e ele falou sobre o Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo trabalha em nós, e a carta de Romanos, ela é bem específica, assim, bem clara ao dizer o seguinte: as suas obras, elas não valem nada. É somente através da dependência. Sabe o que é depender? É assim, eu não consigo fazer, eu dependo. É somente através da dependência do Espírito Santo é que essa santificação acontece. Esse processo de santificação acontece através da dependência. É deitar e descansar no braço de Deus e entender que as nossas mãos, elas não podem fazer nada. A gente não pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu orei bastante hoje, então eu acho que eu estou com crédito aí no céu. A gente não pode chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu dei R$100 de oferta hoje, então eu acho que amanhã eu posso pecar um pouquinho. Não é assim. É somente através da dependência do Espírito Santo. Então a nossa justificação, nós somos alcançados pela justificação mediante a fé. E essa justificação, ela é somente em Cristo. Ou seja, Cristo nos justifica. E a justificação chega até nós através da fé. Um ponto principal da carta de Romanos, mais um ponto, é que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada que você vai fazer pode te separar e nada do que você já fez. Porque a justificação depende inteiramente de Cristo. Em nada da nossa capacidade. E é maravilhoso a gente pensar nisso, que assim, Deus fez questão que o apóstolo Paulo escrevesse essa carta e que estivesse na Bíblia para que a gente contemplasse e se deleitasse nisso hoje. Você errou, você pecou e eu te justifiquei em Cristo. Então, nada pode nos separar do amor de Cristo, como está lá em Romanos 8:33, é o capítulo que a gente está lendo. E o capítulo de Romanos 8, que é o que a gente vai estudar hoje, ele tem assim uma chave principal. O tema dele é que nenhuma condenação há para os que já estão em Cristo Jesus. E o apóstolo já abre o capítulo falando disso, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, assim,
esse agora não é a partir de 7h30 da noite, nenhuma condenação há. Não é daqui a pouco, quando você chegar na sua casa, 10 horas da noite, você não vai ter mais condenação se você estiver em Cristo Jesus. Ele estava falando o seguinte: agora que vocês creem, a partir do momento que você confessou a Cristo e compreendeu o seu pecado, já nenhuma condenação há mais na sua vida. Ninguém pode te acusar mais de nada, você não pode ser mais condenado, porque o próprio Cristo pagou o preço pelo seu pecado. E você só vai poder desfrutar disso se você entender que você é pecador. Porque o que adianta você pegar R$100 e dar para um cachorro? Ele vai fazer o que com R$100? Vai fazer nada. Porque ele não sabe o que é um dinheiro. O que você vai fazer com a graça de Deus se você não entende que você precisa da graça de Deus? E todas as vezes que você caminha tentando se justificar diante de Deus, você caminha dizendo o seguinte: Deus, eu não preciso da sua graça. Eu posso orar mais um pouco. Eu não preciso da sua graça. Eu posso passar o dia de hoje sem pecar. E a verdade é que você não pode. Você já está cometendo outro pecado, né? Você está tentando mentir para Deus. Então vamos lá. Agora, pois, Romanos 8, agora, pois. Paulo tem uma preocupação pastoral aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele começa o capítulo falando isso. Agora, pois. Então a preocupação pastoral de Paulo em dizer que, para quem está lendo, é o seguinte: você entendeu tudo que está no capítulo 7, a gente tem que lembrar que Romanos é uma carta inteira. Então ele estava falando, você já entendeu tudo que você leu no capítulo 7? Você está perdido. O seu pecado, ele milita dentro de você, e você não consegue resistir ao seu pecado. Esse é o problema da humanidade. Você está perdido e você não pode se salvar. Assim sendo, começando o capítulo 8, assim sendo, então, agora pois, dessa maneira, você entendendo que você não pode se salvar, dessa maneira, você precisa de saber de mais uma coisa. Se você entendeu o que eu falei no capítulo 7, então tem uma coisa que você precisa entender aqui no capítulo 8. Vamos ler aí Romanos 7:19. No capítulo anterior, capítulo 7, versículo 19. Amém? Romanos 7:19. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ele está falando aqui o quê? Eu quero fazer o bem, eu quero ser bom, eu quero ser uma pessoa boa, mas eu não consigo. O pecado que habita em mim, ele me inclina para o mal. Eu não consigo fazer esse bem, todo esse bem que eu quero ser, todo bem, eu quero ser uma pessoa muito boa, mas eu não consigo ser uma pessoa muito boa em todos os aspectos. Esse pecado que habita em mim, ele me inclina para o mal. E aí vamos ler aí, no versículo 21 ao 24. Então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Ele está falando o que aqui? Então, quando eu quero fazer o bem, eu dou de cara com a lei, e a lei me diz o quê? O mal reside em você. Você não consegue cumprir a lei. Você até imagina os 10 mandamentos, você até consegue cumprir até o 9, não matou ninguém e não idolatra, e chega o 10, não cobiçarás. E todo ser humano busca por algo mais. E quem de nós aqui nunca infringiu um dos 10 mandamentos? E é isso que a lei aponta para nós. Você tem mal dentro de você, você é mal. 22, porque no tocante ao homem interior, no que diz respeito ao homem interior, o homem que vive dentro de mim, tem o prazer na lei de Deus. Ele tem prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem é que pode me salvar?
Vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, uma lei que me empurrando contra o que eu quero, me faz prisioneiro dessa lei do pecado. Esses desejos carnais, a minha necessidade de ser maior do que os outros, a minha necessidade de ser superior aos outros, tudo isso me empurra para o pecado. Quem é que pode me livrar disso? Quem é que pode te livrar do pecador que você é? Do mal que você faz a você mesmo e a quem está vivendo à sua volta? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí, no versículo 25, é maravilhoso que ele faz uma ponte para o capítulo 8. Quem me livrará? Quem é que pode me salvar disso? Eu não consigo parar de pecar. Eu não consigo salvar a mim mesmo. Graças a Deus, versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu quero viver a palavra de Deus por inteiro, mas eu não consigo, porque eu sou escravo da carne e da lei do pecado. E aí ele pega no versículo 8, no capítulo 8. Agora, pois, assim sendo, eu que não consigo ser um homem perfeito, assim sendo, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou livre de todo pecado, de toda condenação. Em Cristo eu sou livre da ira de Deus. E aí, agora pois já nenhuma condenação há. E a palavra aqui para condenação é oudeis. É essa palavra que dentro dela, no original, você vai ter uma variedade de outras palavras com o mesmo sentido, mas que leva a gente a compreender o tamanho da graça de Deus. Agora, pois, já oudeis. Agora, pois, já ninguém, nem mesmo um homem, nem mesmo uma mulher, nem coisa alguma, ninguém. Agora, pois, já nada. Esses são os sinônimos de oudeis. Agora, pois, já nunca, nenhuma condenação há. Nada no universo, nada na terra, nada no céu, nada pode nos condenar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus encontra nele o refúgio seguro, o descanso para a alma. Eu estava pensando esses dias exatamente nisso, eu estava preocupado, sabe? Sabe aqueles momentos que você começa a pensar na vida e se lembra assim, cara, eu não sou digno, como que Cristo foi morrer por mim? Ou aqueles momentos que Satanás aperta a sua mente e fala assim, você vai para a igreja? Você vai para a igreja, crentinho? Você vai para a igreja, crente, sem vergonha? Você já fez isso, e já fez aquilo outro. E você vai para a igreja, você não tem vergonha na cara, não? E a verdade, irmãos, é que servir a Cristo é não ter vergonha na cara. Porque Cristo é que nos justifica. E quando esses pensamentos vieram à minha cabeça, eu me lembrei desse versículo. Oudeis, agora pois, nenhuma condenação mais há. Ninguém mais pode te condenar. Porque em Cristo Jesus, os nossos pecados foram pagos. Cristo se entregou por todos os nossos pecados. E aí, vamos abrir lá em João 7, João 8. João capítulo 8, versículo 7. Amém? João 8, 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É maravilhoso isso aqui, irmãos, porque
Quem te condena? O que do seu passado que ainda te condena? O que te prende ainda e que te torna incapaz de servir a Cristo totalmente? O poder de Cristo é muito maior do que isso. O sangue de Cristo é muito maior do que isso que você está vivendo hoje. Ele tem poder para te libertar disso, não importa o que seja. Não importa quem seja a pessoa que ainda te tem na palma das mãos e que te ameaça, não importa. O sangue de Cristo é maior do que isso. Ele te proporciona vida nova. Odeis, ninguém, nada. Ninguém te condenou? Ninguém te condenou, mulher? Então vá em paz, eu também não te condeno. Cristo oferece para nós uma vida nova através da sua graça, através do seu amor. O amor dele é tão grande que suporta todas as coisas, todos os nossos erros, é muito maior do que tudo isso. Jesus Cristo é a boa nova, o Evangelho, Ele é o Evangelho, Ele é essa boa nova, essa boa notícia de que nele você tem a salvação disso tudo aqui, disso tudo que a gente está vivendo, de todo esse estresse, de toda dor de cabeça, de todos aqueles momentos que você fala assim, eu não suporto mais. Tem uma boa nova, é Cristo. Ele trouxe o reino dele, vai nos levar para viver com ele. E nós devemos viver aqui como já habitantes, como embaixadores desse reino de Cristo. E aí, voltando lá em Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou descatacrima, ou seja, catacrima, condenação, multa. Agora, pois, já nenhuma condenação ou descatacrima, nenhuma multa pode te cobrar mais. Nenhuma punição mais vai chegar sobre você. Você não tem que pagar mais nenhuma pena, nenhuma penitência, porque Cristo Jesus levou todas essas coisas. E aqueles que estão em Cristo Jesus não dependem mais de pena alguma, não dependem mais de condenação nenhuma. Quem te condena? Cristo te justifica. Quem te prende hoje, Cristo tem o poder para te libertar. E aí tem gente que quer arrumar culpa para tudo, para todo mundo. Não, você fez isso, eu não gostei. E você fez aquilo outro, eu não gostei também. E aí essas pessoas, muitas das vezes, elas querem arrumar culpa até para elas. Não, eu não sou digno de perdão porque eu fiz isso e isso, e fulano fez isso comigo, e nós estamos todos culpados, eu não quero saber mais disso, não quero saber de perdão, ninguém merece perdão. Mas essa pessoa vive aprisionada nela mesma, na sua mente, como o apóstolo Paulo falou. Isso também é pecado. Esse orgulho é o pecado que nos tirou do jardim, como nós cantamos hoje. Isso é querer se justificar. E ainda mais, querer se justificar e culpar todo mundo. E a lei, a gente falou aqui sobre condenação, catacrima. A lei, ela é como se fosse um marca-texto, sabe? Que vem grifando e vem marcando. Ah, fulano, Henrique pecou aqui, pecou aqui, pecou aqui, pecou aqui, e fica aquela página cheia de marca-texto verde, aonde a gente errou, e muitas das vezes a gente não se desfaz disso. A gente fica com esse monte de página, todo marcado pela lei, marcado pelos nossos pecados, carregando isso a vida toda. E cada vez que eu penso nisso de novo, eu penso assim, eu não suporto mais viver essa vida porque eu sou um pecador. Eu não suporto mais, eu não mereço ser amado por Cristo dessa maneira. E aí Cristo vem e fala assim, eu rasguei todo escrito de dívida, como está lá em Colossenses. Eu rasguei, você não deve nada mais. Vive sua vida plena no Espírito Santo. Desfruta da graça de Deus. Eu já te perdoei. Cristo rasgou todo escrito de dívida. Essa página cheia de marca-texto, com a lei te condenando pelos seus pecados. Irmão, em Cristo você é perdoado. Através da fé você alcança o perdão de Cristo. Jesus pagou a nossa multa, a nossa condenação. O que nós éramos devedores foi pago na cruz. Jesus já pagou o preço, você não precisa pagar o preço de nada. E você quer fazer alguma coisa para ser salvo? Não tem o que fazer. Você não pode fazer nada para ser salvo. Se você não entender o peso do seu pecado, não vai adiantar você fazer nada.
Não vai adiantar você subir um morro, descer um morro, andar, não vai adiantar. Porque se o seu pecado não te incomodou ainda, você ainda está morto nele e vivendo nele. Somente o Espírito Santo é que nos desperta para os nossos pecados. Então, esse é o peso do pecado. Por causa de Cristo, nós não sofremos a ira de Deus. Por causa de Cristo, nós não vamos experimentar a ira de Deus, porque Cristo experimentou a ira de Deus na cruz. Vamos abrir lá no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Feliz é esse homem, bem-aventurado é esse homem, em quem a iniquidade foi perdoada em Cristo, e o seu pecado foi coberto em Cristo, pelo sangue de Cristo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. É isso aqui que sofre. Quem está vivendo nesse pecado oculto, que não tem coragem de confessar. Versículo 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecador que carrega esse fardo do seu pecado, sente a separação de Deus, sente a mão de Deus pesando. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. O poder de Deus pode te livrar de toda consequência, de toda dor, de todo sofrimento. Você precisa correr para a cruz de Cristo. E aí Deus fala o seguinte, a resposta de Deus, Davi fala: tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. E a resposta de Deus: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Não sejais sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Não seja assim. Não seja quem está aqui por obrigação, só obedece a Deus porque tem medo do que vai acontecer. Esse não ama a Cristo de verdade. Esse sofre com o peso do seu pecado. Vamos mais para frente, Salmo 73, versículo 25. Amém? Salmo 7,3. Esse homem que sofre com o peso do seu pecado e que não confessa o seu pecado, ele não tem a quem recorrer. Mas quem confessa o seu pecado, alcança o perdão. Quem confessa o seu pecado, lança o seu fardo sobre Cristo. Versículo 25, Salmo 7,3. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Eu não tenho prazer em mais ninguém na terra e nem no céu. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que a minha mente me engane, ainda que você pense assim, não tem perdão para mim, isso que eu fiz não tem perdão. Ainda assim, Cristo tem poder para te perdoar. Ainda que você duvide do amor de Cristo e que sua mente te fala assim, você está condenado, você não tem jeito mais. O sangue de Cristo te perdoa e te limpa do seu pecado. Você precisa confessar. A quem mais nós temos, senão a Deus? Para quem nós vamos recorrer, senão a Cristo? Não há outro em quem eu me compraza. Você tem prazer em quem? Ainda que a minha mente e o meu coração se enfraqueçam e me enganem, e Deus é a fortaleza do meu coração. Em toda situação, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. É nele que eu espero, independente do que aconteça. Deus é a minha herança, Ele é a minha porção. Essa é a mentalidade de quem está em Cristo. É gente que já está cansada de lutar pelas próprias forças. Vamos abrir lá em Lucas 8,43. Lucas capítulo 8.
versículo 43. É gente que já não tem mais para onde ir, já cansou de lutar, já fez tudo que dava para fazer. É esse tipo de pessoa que Cristo fala, isso, não tem jeito. Somente Cristo agora, somente a fé em Cristo é que pode te salvar. Versículo 43, Lucas 8. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Ela procurou solução em vários lugares, mas ninguém pôde salvar essa mulher. Veio por trás dele, por trás de Jesus, e lhe tocou na orla da veste. E logo se estancou a hemorragia, logo parou o sangramento dela. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem, diz quem me tocou, está esse tanto de gente aqui, essa aglomeração, você tem coragem de perguntar quem te tocou, tanto de gente te tocando. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Jesus sabia quem tinha tocado nele, irmãos. Ele sabia, mas ele tinha um propósito aqui. Lá no texto de João, da mulher adúltera, ele está lá com a mulher no meio do povo. E ele tinha a intenção de trazer essa mulher aqui para o meio do povo. Todo mundo precisava saber disso aqui que ia acontecer. Quem me tocou? Olha aí o que acontece. Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente ela foi curada. Ela falou, não, foi eu toquei por isso aqui, está todo mundo olhando para ela. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. E é maravilhoso porque não é a tua fé te curou. A palavra aqui para salvou é a palavra usada para salvação mesmo. Quantas pessoas não tinham se aproximado de Jesus ali no meio daquela multidão e não tinham tocado, talvez tinha sido curado. Mas a intenção dele aqui não é falar sobre a cura, é falar sobre a salvação. A tua fé te salvou. A sua fé pôde alcançar salvação hoje. Hoje você encontrou com Cristo, você que tentou de todas as maneiras se salvar e resolver sua vida, você se encontrou com Cristo hoje. E através da fé você pode ser salvo. Você que está cansado de lutar, não tem mais jeito. Não tem mais o que fazer quando não há mais solução nenhuma. Cristo é a solução. Ele sempre foi desde o início. Mas o nosso pecado não nos deixa enxergar. Porque a gente quer fazer alguma coisa. A gente quer participar e não tem participação nenhuma na nossa salvação. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Vá em paz, shalom. Vá em paz. Quem te condena? Ninguém. Vá em paz. Você está salvo, está remido, através da sua fé. Você não precisa fazer nada, nem mesmo buscar soluções em outros lugares fora de Cristo. Eu estava pensando, aconteceu outra coisa comigo esses dias também, que estava pensando o seguinte, eu estava orando, estava confessando a Deus umas situações muito difíceis na minha vida. Situações mesmo de, impossibilidades, coisas que a gente não consegue resolver, assim, tem uma pedra no meu caminho, Jesus. Tira essa pedra. E quando eu estava orando, o Espírito Santo falou no meu coração exatamente o que acontece nesse texto aqui. Você está orando para Jesus mudar a sua situação. Se Jesus mudar a sua situação, você vai ser mais crente? Se Jesus mudar a sua situação, você vai crer mais nele? Será que a gente precisa que Cristo mude a nossa situação? Ou nós precisamos aprender a viver na situação que Cristo nos colocou? E entender que Cristo vai ser o suficiente nessa situação. Quando não tiver mais solução, Cristo vai ser o suficiente. Essa mulher aqui tinha procurado todos os médicos. Mas só em Cristo é que ela encontrou a sua salvação, muito mais do que a sua cura. Porque a cura não era o importante para a vida dela. Cristo falou, não,
você pode ser curado. Eu tenho poder sobre todas as coisas, mas ainda mais o que me interessa é que você venha aqui para o meio, para todos verem que eu tenho poder para perdoar os seus pecados, que através da sua fé você foi curada. Então, não é pelas nossas obras, não é pelas nossas atitudes, é somente por Cristo, somente pela graça de Deus, somente pela fé em Cristo. Romanos 8, agora pois, já nenhuma condenação há. Ou diz, nenhuma, nada, ninguém, nada te condena mais, irmão, vai em paz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito de Deus, a lei de Cristo, a lei desse amor gigantesco, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado. Você é livre, você não depende mais. Você pode viver agora você pode vencer o seu medo em Cristo de depender dos seus vícios, de depender de pessoas para alcançar Cristo. Você é livre em Cristo. Cristo morreu para te fazer livre. Te livrou da lei do pecado e da morte. Tem um cantor que chama John Newton. Ele é autor daquela música Amazing Grace. Todos conhecem. Amazing Grace, aquela música. Graça maravilhosa, que fala sobre como nós somos pecadores alcançados pelo amor de Cristo. E a história dele é interessante pelo seguinte: ele era um traficante de escravos. Ele vendia escravos, ele tinha um navio, ele vendia escravos. E após a sua conversão, ele se tornou um pastor. Ele não era mais um traficante de escravos. Jesus mudou a vida dele. Ele agora é um pastor, ele pregava a palavra de Deus. E John Newton, ele tinha vários pesadelos toda noite referente ao seu passado. Em vários momentos, por várias vezes ele acordava durante a noite desesperado e preocupado, tendo pesadelo com todas aquelas imagens dos escravos que ele vendia, das pessoas que ele torturava. O seu passado afligia a vida dele. Tudo aquilo pesava nele. E tem um resumo, assim, eu resumi uma das suas anotações. Ele fazia várias anotações e comentários como pastor. E tem uma das anotações dele que é maravilhosa, que diz o seguinte: John Newton: eu não sou o que eu quero ser. Eu não sou o que eu devo ser. Eu não sou o que um dia eu serei. Mas não sou mais o que já fui. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, nós não somos mais os pecadores que nós fomos no dia. Pela graça de Deus, nós somos hoje justificados. Somos libertos da mão do pecado. Pela graça de Deus, você pode viver uma vida nova. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu para te dar salvação. Ele morreu para que hoje você pudesse tocar nele através da fé e sentir o seu amor. Ele te fala: filho, a sua fé pode salvar. Através de Cristo. Você não precisa fazer nada. Você não precisa pagar nada. Eu já paguei tudo na cruz. Você precisa se prostrar. Você precisa crer. E isso só vem do Espírito Santo. Se o Espírito Santo te incomoda hoje, se você sente o peso do seu pecado hoje, se você entende que você não pode se salvar hoje, eu quero te convidar a orar. Se você sente o peso do seu pecado hoje também, mas entende que em Cristo você é perdoado, eu quero te convidar a orar também, porque nós não somos dignos. É disso que nós não podemos nos esquecer por nenhum dia, irmãos. Esse favor maravilhoso, esse favor gigantesco, que não nos faz mais ser quem nós fomos um dia, que tem o poder de mudar as nossas vidas a partir de hoje, de nos libertar de qualquer coisa que nos escraviza. E o que te escraviza ainda? O que ninguém te contou quando você se converteu, talvez, é que crente também peca. E você ainda vai pecar, mas em Cristo você encontra o perdão. Ele morreu pelo seu pecado. Ele não morreu de graça. O nosso pecado não é brincadeira. Eu lembro que antes de uma conversão verdadeira, eu li a Bíblia e entendi assim: eu fui chamado por Deus,
Beleza, amém, glória a Deus. E eu vou continuar pecando, porque Jesus morreu pelo meu pecado, essa graça deliberada. Jesus morreu mesmo. Até que um dia o Espírito Santo tocou meu coração, eu tive uma conversão verdadeira. Eu entendi que não, Deus não estava fazendo vista grossa para o meu pecado. Sabe, Deus não estava fazendo de conta que eu não estava pecando. Todos os meus pecados estavam derramados sobre Cristo. Cristo sentiu a ira por todos os nossos pecados. Deus não faz de conta que você não peca não, irmão. Pelo contrário, Cristo pagou a conta pelos nossos pecados. Ele assinou a nossa dívida. Ele pagou o preço pelo nosso erro e pelo nosso pecado. Nele nós não temos mais nenhuma condenação. Se lembre disso. O diabo não pode mais te acusar, ninguém pode mais te condenar, porque em Cristo você é liberto. Em Cristo não existe mais nenhuma condenação para nós. E a partir de hoje, Cristo pode te libertar. Se coloque de pé, vamos orar, meus irmãos. Glória a Deus. Ora o Senhor nesse momento, feche seus olhos, fale com Deus. O Espírito Santo tem o poder de... Se você não sentiu o peso ainda do seu pecado, peça ao Espírito Santo de Deus para que te convença. Nenhuma condenação mais há. E se você sente o peso do seu pecado, peça ao Espírito Santo para que te ensine a depositar em Cristo o peso desse pecado. Ore ao Senhor nesse momento. Meu Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor teve um amor tão grande pelas nossas vidas que nós nunca merecemos, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós te louvamos, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, meu Deus. O Senhor tem o poder de nos livrar das garras do pecado, e o Senhor nos justificou e nos livrou, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, porque em Ti nós podemos nos refugiar, o Senhor é nosso castelo forte. Em Ti não existe mais nenhuma condenação para nós, Pai. Em Ti nós confiamos, meu Deus, que em Ti não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo que nós neguemos o Seu nome 3 vezes, o Senhor ainda tem compaixão pelas nossas vidas, Pai, e nos mostra, e nos cura, e nos perdoa, e nos liberta. Obrigado, meu Deus. Nós somos falhos. Nós somos miseráveis, nós somos pecadores, mas o Seu amor nos alcança, Pai. Obrigado porque o Seu amor nos alcançou hoje. Nós não merecíamos, mas o Senhor apagou o nosso passado, Pai. Obrigado porque em Cristo nós podemos ser novas criaturas, meu Deus. Obrigado porque em Cristo nós podemos viver em novidade de vida, viver uma vida nova. Mesmo que a nossa mente nos condene, Pai, nós confiamos em Cristo, não em nós. Nós não confiamos no nosso sentimento, nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do Seu Filho. Nós não merecíamos, mas o Senhor enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigado, meu Deus. Obrigado que nós podemos viver uma vida plena, desfrutar e vencer qualquer pecado, vencer qualquer dor, vencer qualquer impossibilidade de servir a Ti, meu Deus. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo nós vencemos todas essas coisas, Pai. Em Cristo nós vencemos todas as limitações. Obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Conserva a nossa mente sã, Pai. E mesmo que a gente fraqueje, Senhor, que o Seu Santo Espírito possa nos convencer mais uma vez, justificado. Ninguém nos condena. Amém, Pai. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém.